Na verdade, quando a gente fala autismo, hoje a gente chama TEA, transtorno do espectro autista. O espectro autista é muito largo, de tal maneira que uma série de fenômenos são colocados como autismo dentro desse largo espectro. Eu tenho, por exemplo, dentro desse conjunto de fenômenos categorizados como autismo, o chamado autismo de grau 1, que são os nerds. Altamente inteligentes, gênios, super focados em alguma coisa, dificuldade de abraçar, dificuldade de relacionamento interpessoal, têm uma fome de conhecimento absurda, aprendem com uma facilidade imensa, repetem rotinas, comem a mesma coisa, dormem no mesmo horário, é tudo programado, é tudo no relógio, eles programam tudo, a vida deles é toda metódica, não pode sair do padrão, porque tem que repetir aquele mesmo padrão o tempo todo. Grandes gênios da humanidade foram autistas do grau 1. Einstein, Newton, são autistas de grau 1. Gênios! E os que têm esse grau 1, que no passado era chamado de síndrome de Asperger, mas mudou o nome, porque o cara tem um envolvimento com a Segunda Guerra Mundial e ele foi alemão, então acharam por bem que o nome dele não podia constar, mudou para grau 1. Tudo bem, mas é a mesma coisa. Aí o que aconteceu, esses que são considerados TEA grau 1, estudam, fazem faculdade, faz mestrado, doutorado, vira professor, pesquisador, gênios impressionantes, casam, têm vida normal, eles são meio estranhos na maneira de lidar, são muito... Tudo é muito certinho, mas eles levam a vida deles. Então, como é que eu vou dizer que uma situação dessa é uma situação que tem um débito com a lei, se é um sujeito que tem contribuições incríveis a oferecer para a sociedade? Então, eu tenho TEA grau 1, mas eu tenho grau 2, grau 3, que no grau 2 você já tem dificuldade na oralidade, você já tem dificuldade para aprendizado, você tem uma dificuldade grande para que essa criança consiga ter uma vida social melhor, ela já tem restrições, eu não vou ter um aproveitamento como no do grau 1, mas é TEA do mesmo jeito. Então, você vê que há um comprometimento que já se refere a experiências diferentes do tipo 1. E se você for para o grau 3, em que é o status mais severo do autismo, em que ela quase não tem contato com o mundo exterior, tem movimentos repetitivos, não tem uma interação muito efetiva, não vai ter oralidade, vai ter dificuldade de conseguir se relacionar, vai ter uma série de restrições, de difícil condição de atendimento, tem que usar muita terapia ABA para você conseguir trazer esta pessoa para um nível de socialidade mais razoável. Esses têm comprometimento mental. Quando isso acontece, acende a luz vermelha para nós, o que é diferente de um grau 1, mas é tudo TEA. Então, não dá para a gente considerar tudo como uma mesma coisa. Os homens estão chamando tudo da mesma coisa, mas eles têm, evidentemente, causas diferentes, exatamente pelo perfil que os espíritos apresentam quando encarnados. E isso porque, nessa época, autismo era grau 2 e 3. Então, os que têm comprometimento. O Asperger estava fora, agora botaram para dentro, ok? Não sei se amanhã vai sair, mas está dentro. E aí tem uma coisa que é importante que a gente observe nessa questão também da discussão do autismo como um todo, né? Aí o Hermínio Miranda está colocando esses aspectos aí. É importante que a gente atente para esses aspectos da relação com eles, para que você consiga ter alguns resultados, alguns encaminhamentos que você pode ter na discussão do autismo em si. O que a gente não pode é tratar tudo como se fosse uma coisa só, porque é um espectro muito largo. Então, não dá para a gente
cuidar tudo da mesma maneira. Então, hoje estão surgindo algumas obras trabalhando a questão do autismo, e a gente tem que ter um pouco de critério, porque você tem que ler e verificar o embasamento doutrinário para que a gente não se abrace com uma opinião isolada que pode levar a gente numa visão equivocada das coisas, tá bom? Pegar as exceções e querer generalizar. Então, a gente vai ter casos distintos da questão do TEA em si.